Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém, meus irmãos? Só até aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado pela tua gloriosa palavra, Senhor. Nesta noite vem produzir fé no coração do teu povo. Vem nos encher, Senhor, de alegria. Vem nos encher de ousadia, Senhor. Assim, meu Deus, que eles possam receber a tua palavra, meu Deus, que eles possam entender e compreender toda a palavra que vai ser ministrada. No nome santo de Jesus Cristo, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Amados, texto na qual gostaria de conversar com os irmãos, eu gostaria de dizer acerca do versículo 1 que diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então eu quero deixar bem claro para a igreja do Senhor nunca será um vale de ossos, amém? Por quê? Porque o cabeça da igreja se chama Jesus, amém, amados? Então a igreja do Senhor não há possibilidade de ser vale de ossos, tá bom, meus irmãos? Mas eu quero deixar bem claro para os irmãos, este texto, ele não foi escrito para a igreja, ele foi escrito para a nação de Israel, mas nós podemos usar de aprendizado para nossas vidas, porque o Senhor levou o profeta em espírito a este lugar. Eu já quero dizer para meus amados irmãos, só pode ter visão de Deus aqueles que andam no Espírito, aqueles que estão vivendo no Espírito, amém, meus irmãos? Como o profeta estava vivendo o sobrenatural de Deus, ele teve revelações da parte de Deus. Assim também João, lembra do apóstolo João? Teve revelações profundas, na qual Deus levou ele para a ilha de Patmos, e ali mostrou grandes coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda irão acontecer. Mas tudo isso só aconteceu porque ele estava andando no Espírito, amém? Aí é onde está a importância de um crente viver em espírito, porque diz o apóstolo Paulo que nós não somos mais devedores da carne, amém, irmãos? Nós não devemos mais deixar a nossa carne fortalecida, nós não devemos mais viver cumprindo os desejos carnais, não. Ora, o Senhor, ele nos vivificou, ou seja, o Espírito Santo de Deus que habita hoje dentro de cada um de nós, ele transmite uma nova natureza, e a nova natureza é esta, que nós, para sermos alegres, nós, para termos a paz, nós não precisamos viver alegre dependendo das coisas terrenas, ou até mesmo com dinheiro no bolso. Nós devemos sempre ser dependentes de Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos, você também pode sim almejar, querer ter uma prosperidade em Deus, com certeza, porque o nosso Deus é um Deus próspero. Mas a maior coisa que Deus quer entregar para a tua vida hoje se chama fé, se chama ousadia, para você profetizar no vale de ossos secos.
que muitas vezes é a sua vida, que muitas vezes está vivendo um vale de ossos secos na sua família. E o Senhor quer nos ensinar, meus irmãos, através da atitude deste homem. Eu já quero dizer, irmãos, que Deus, Ele tem 4 tipos de filhos, e essa palavra estava sendo direcionada para um tipo de filho. Quem era? Era o povo israelita. Amém, meus irmãos? E a nação de Israel é filho de Deus por eleição. Como eu estava dizendo, Deus, Ele tem 4 tipos de filhos, e um dos filhos qual é? Filho por criação. Quem é os filhos por criação, igreja? Adão e Eva. Amém, irmãos? Quem são os filhos por eleição? É a nação de Israel. Amém? Quem é o filho unigênito? Jesus Cristo. E quem é o filho por adoção? Se chama Igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Mas, amados, então o que devemos fazer para que eu e você sejamos a igreja do Senhor? Está escrito no Evangelho que escreveu São João. O Evangelho de João, amados, diz assim, mas todos quantos o receberam, deu-lhes poder, aleluia, para serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Hoje, para que você seja filho de Deus, para que você seja filho de Deus, é somente ter que fazer uma coisa: crer em Deus e viver a promessa de Deus. Como hoje nós louvamos aqui, nós temos uma promessa e devemos ser movidos por essa promessa. Naquele dia que você se encontrar frio, que você se encontrar fraco, ei, lembre da promessa que Deus fez para você. E Deus, Ele tem feito promessas para cada um de nós, e essas promessas, Deus manda dizer para ti que elas estão de pé. Amém? A promessa de Deus está de pé. Quem é que tem promessa? Diga-se glória a Deus. Não, desse jeito você não tem promessa não. Acabou as promessas. Promessa é essa, meu irmão. Quem tem promessa de Deus, dê glória a Deus. Oi, apareceu uns aí que tem promessa. Amém, meus irmãos. Então, meus amados, esta visão na qual o profeta teve, aqui ele está se referindo ao que aconteceu com o povo de Israel. Mas o Senhor, Ele disse que ia fazer uma grande restauração com a nação de Israel. E esta restauração era que eles estavam afastados, eles estavam sem esperança. Aí o Senhor levanta um profeta para dizer para aquele povo, dizendo: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. O Senhor estava dizendo: olha, eu vou tirar o coração duro, eu vou tirar a incredulidade, eu vou tirar o pessimismo, eu vou tirar muitas vezes o sentimento de autossuficiência. Eu vou tirar e eu vou colocar dentro de vocês algo novo. Eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito, para que aquele povo se levantasse, para que aquele povo cresce novamente nas promessas de Deus. Porque o Senhor, Ele está sempre trazendo, meus irmãos, uma novidade para cada um de nós. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor diz aqui no livro de Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5, onde eu gostaria de fazer essa leitura porque ela é tremenda. Livro de Tito, onde a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, a seguinte coisa: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então nós, como igreja do Senhor salva, nós precisamos tomar posse disso.
Aí é onde está o motivo de muitas vezes pessoas ficam sempre caindo no mesmo erro. É porque não querem crer na palavra, porque não querem crer na verdadeira profecia. E a profecia de Deus para a vida do crente, sabe qual é, irmãos? É a palavra de Deus, que ela é viva, que ela é eficaz, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Louvado seja Deus. Neste cenário aqui não existia nada, meu irmão. Aquele profeta olhou, existia somente um vale de ossos secos. E a pergunta para nossas vidas hoje, sabe qual é? Quem é você em meio a esta situação? Situação de pandemia, situação de muitas vezes solidão, situação de perseguição, de tristeza. Quem é você? Você está sendo o quê? Profeta ou você está sendo osso? Nós precisamos decidir a nossa vida. Você pode escolher quem você deseja ser, ou profeta ou osso. Osso é uma coisa inanimada, é uma coisa que não serve para nada, inútil. E eu quero dizer, irmãos, que Deus Ele quer lhe usar, amém? Que Deus Ele quer mudar o cativeiro, que Deus Ele quer levantar, quer renovar a nossa fé, que Deus Ele quer restaurar as promessas, que Deus Ele quer dar saúde. E quando a palavra é pregada, diz a palavra que ela é saúde para os teus ossos, é saúde para a tua mente, é saúde para o teu corpo. Isso é a palavra de Deus. Pois o Senhor Ele restaura aqueles ossos secos, amém, meus irmãos? E a restauração não veio através da palavra de Deus, onde o Senhor Ele conversa com o profeta e diz: meu filho, poderão viver estes ossos? E o profeta diz: Senhor, tu sabes, porque às vezes na vida de um homem, de uma mulher, as coisas estão tão complicadas, estão tão difíceis, que a gente olha para a circunstância e diz assim: Senhor, só tu sabe o que eu estou passando, só tu sabe o que eu estou precisando, só tu sabe o que verdadeiramente eu estou necessitado. E a resposta do profeta, ele foi inteligente: pode reviver estes ossos? Pode aquela mulher ficar curada? Pode aquele homem ficar liberto? Pode aquele outro ali ser curado da cachaça, da droga? Nós temos que dizer: Senhor, só tu sabes. Porque tem hora que a nossa fé também é abalada, amém, irmãos? E a gente olha para um lado e olha para o outro e diz: Senhor, eu já não aguento mais, eu já não suporto. Mas eu venho dizer para você: você vai aprender a vencer esta batalha do jeito que esse profeta aqui venceu. O profeta foi levado ao vale, e ali no vale ele fez a vontade de Deus. Quando ele disse: olha, tu sabes, porque Deus Ele sabe de todas as coisas, amém, igreja? Deus Ele conhece cada um de nós. Deus Ele conhece cada estrela pelo nome. Deus Ele sabe o momento em que cai uma folha de uma planta. Deus Ele conhece, Ele sabe a quantidade de cabelo que existe na tua cabeça. Então, hoje o Senhor preparou aqui esse ambiente para você ouvir a palavra, entender e vencer essa dificuldade pela palavra de Deus. Então o Senhor usou aquele homem e disse: olha, homem, profetiza sobre os ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Porque, irmãos, tudo foi criado através da palavra de Deus. A palavra do Senhor declara que não existia nada na terra, não tinha absolutamente nada, e o Senhor começou a criar tudo do nada através da palavra. Sem a palavra, tudo que existe não existia, não servia para nada, não teria acontecido. A palavra de Deus é o haja de Deus. Às vezes nós temos até fé, amém, irmãos? Mas a nossa fé está nas coisas erradas. E a tua fé está firmada em quê? A tua fé está em quê? A tua fé está na força do teu braço? A tua fé está no dinheiro que está no banco? A tua fé está na tua saúde?
está na tua esposa, está no teu esposo, está no teu filho. A tua alegria está também nessas coisas. Porque, querido, se tiver, eu sinto em te dizer, a tua fé ainda não é a verdadeira. A fé verdadeira, irmãos, que eu aprendi pela palavra, é aquela fé que não olha para as circunstâncias transitórias desta vida, mas é a fé que obedece à palavra. A palavra, ela quer que você faça algo, e se você fizer pautado na palavra, isso é fé. Amém? É fé. E a fé é viver fazendo a vontade de Deus. Então, querido, no vale, você não é osso. Você tem que ser profeta. No vale, você não é osso, você tem que ser profeta. E o profeta fala aquilo que Deus manda. O profeta faz aquilo que Deus manda. Só que profeta também, querido, tem que sentir o que Deus sente. Amém? O profeta tem que sentir o que Deus sente. E o que é que Deus sente? Eu olho para a vida de Jeremias. Deus usava muitas vezes as situações, as circunstâncias. Era o cinto, era a roupa, era a túnica. E através dessas atitudes, através das peças de roupa, dos objetos, o Senhor usava para falar para a nação, para dizer para a nação. Se eu não me falha a memória, uma vez o profeta Samuel chegou para profetizar para Saul, para dar o decreto dizendo que Saul já não prestava mais, porque Deus o tinha rejeitado. Diz a história que quando o profeta ia embora, Saul pega a roupa e puxa. Quando puxa, ela se rasga. E aí o profeta olha e diz assim: assim como tu rasgaste a minha roupa, Deus rasgou o teu reinado. Deus acabou com o teu reinado. Era para mostrar a situação. Então muitas vezes nós vamos ter que viver algo, até mesmo que dói a nossa alma, algo que machuca, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado. Porque é através das experiências com Deus que nós avançamos. Amém? É através das experiências com o Pai que nós crescemos na fé, meus irmãos. É por isso que o profeta disse que era necessário colocar um coração novo, um coração de carne, porque um coração de pedra não penetra a palavra não chega, a palavra não transforma, a palavra não modifica, não regenera. E aí, quando o homem começa a entender a palavra, ele começa a pegar a promessa de Deus e começa a viver como Caleb. Caleb recebeu uma promessa, meus irmãos, e essa promessa durou 40 anos. Mas o coração dele estava aquecido por causa da promessa. Por causa da promessa. Então, uma das armas que você tem que guardar, é como se fosse uma carta na manga, se chama a promessa que Deus fez para contigo. A promessa que Deus fez para a tua família. Todos quantos são chamados, o Senhor guarda e coloca uma promessa. E o Senhor, voltando para o texto, a palavra do Senhor diz que o profeta começou a profetizar sobre aqueles ossos, dizendo: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E ele diz: e porei nervos sobre vós. Ele começa a formar. E depois farei crescer carne, e depois estenderei pele, e porei entre vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E ali ele começou a profetizar. Diz que quando ele começa a profetizar, houve um grande ruído, e aquele estrondo assustador, meu irmão, acontecendo ali, e o povo ficou, e eu creio que ele ficou espantado com aquilo. Porque assim, ó, Deus, Ele faz acontecer as coisas do nada. Amém, irmãos? Como também a luta
vem sobre a nossa vida do nada. Já prestou atenção? A gente está vivendo aqui, está tudo bem, está tudo ok, está tudo dando certo. De uma hora para outra se levanta uma guerra. E a gente, poxa, estava tudo tão bem, estava uma bênção. O que foi que houve? Porque é assim, meus irmãos. Da mesma maneira como vem a luta, da noite para o dia, o agir de Deus também é assim. Hoje nós estamos aqui, observando aqui, está faltando um monte de cadeira, né? Mas hoje, é hoje. Eu creio que futuramente vai ter tanta, vai estar tão lotado aqui que eu vou precisar até comprar mais cadeira. Porque é assim que eu creio. É assim que eu profetizo. Que eu profetizo em nome de Jesus que cada cadeirinha dessa aqui é o João, é a Maria, é a Rafaela, é o Eduardo, é a Simone, e assim sucessivamente. E a gente tem que viver assim. Ei, abra a tua boca, olha para as circunstâncias que você está vivendo, tenha coragem de dizer em nome de Jesus que o Senhor, Ele vai suprir, que o Senhor, Ele vai modificar a situação, que o Senhor vai fazer crescer carne, que o Senhor vai fazer crescer nervos, que o Senhor vai fazer nascer pele, mas alguma coisa vai acontecer. Em nome de alguma coisa vai acontecer, meu irmão. O que você não pode é ficar conformado, amém? E ficar inerte, só olhando para o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo hoje é simplesmente um teste para que lá na frente você possa dar o testemunho. E o testemunho vai ser lindo, e o testemunho vai ser tremendo. Porque a vontade de Deus não é só que cresça carne, que cresça nervo, que cresça pele. Não é só modificar o exterior, não, queridos. Porque quando o profeta lançou a palavra, começou a aparecer, né? Começou a nascer carne e pele, mas ficaram de pé aquele grande exército, onde era somente ossos. Ficou lá, se levantou um monte de pessoas, mas estava faltando uma coisa. E esta coisa era o que? Era necessário o Espírito entrar naquelas pessoas. Amém, irmãos? Hoje nós podemos aplicar essa palavra aqui para muitas pessoas que estão no mundo, que estão simplesmente vivendo como se fosse um exército de bonecos que são usados pelo Satanás, servindo de marionete do diabo. E o inimigo usa para fazer uma coisa errada ali, para fazer outra coisa errada acolá, e são marionetes. Enquanto um profeta não levantar a voz e profetizar na vida de uma pessoa dessa, ele não vai reviver. E a profecia é essa: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. É isso que o Senhor quer muitas vezes, que a gente profetize no meio do vale, para essas pessoas que estão aí, cegos, que não conseguem discernir a mão direita da mão esquerda, porque é assim que eu vejo muitas pessoas aí no mundo. E agora está acontecendo algo terrível, uma novidade, onde o pecado tem se alastrado, e hoje a maioria dos homens estão virando homossexuais, e as mulheres estão seguindo o mesmo exemplo, virando homossexuais. Eu tenho feito as entregas de uns calçados, e eu tenho percebido, irmãos, muita mulher comprando sapato de homem. E é jovem. Você pensa que é senhora? Não, é jovem, mamãe. Um monte de jovem. Tem umas jovens bem parecidas, mas presas, escravas no lesbianismo. Onde isso aos olhos de Deus é o que? Abominação. E eu olho e fico triste vendo uma situação dessa. Eu digo, meu Deus, como é que pode? A imagem e semelhança, onde era para estar produzindo fruto, onde era para estar fazendo a diferença, está dando lugar às trevas. Por
Porque as pessoas estão assim, ó, como vale, como ossos inúteis, ossos secos, completamente secos, vazios, mas vazios de Deus, vazios da presença missionária, vazios do Espírito Santo, meus irmãos. Onde nós sabemos que somente o Espírito Santo pode mudar as nossas vidas. Então vocês que têm a oportunidade aqui nessa noite, vocês que estão aqui são bem-aventurados, porque não viram, mas creram, obedeceram, estão obedecendo, estão seguindo a vontade de Deus, estão se esforçando, pois continue. Se você está se esforçando, permaneça. Se você está cada dia tendo que matar um leão, mate. Amém, irmãos? Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui, olha, entenda. Na vida da gente existe dois tipos de bichos que se levantam, amém, mamãe? Um é o leão e o outro é a anta. Amém? Olha para cá. O leão, nós não podemos desviar, porque ele vai rugir e vai querer avançar, e a gente vai ter que matar o leão. Amém, irmãos? O leão de cada dia. Talvez você, para chegar até aqui hoje, teve que enfrentar vários leões, não foi fácil. O que o inimigo não falou, o que o inimigo não colocou de dificuldade, o que o inimigo não colocou de circunstância, para você não estar aqui, mas você derrubou esse leão, amém? Você chegou. E aí, fora os outros leões que você enfrentou. Mas existe uma coisa chamada também anta. Todo mundo sabe que é uma anta, amém? A anta é um animal bem grandão, forte, pesado. E anta, no sentido figurado dessa ilustração, representa pessoas que não vale a pena você discutir. Amém? Não vale a pena você bater boca. Não vale a pena você gastar energia com aquilo que você não pode mudar. E é isso que eu quero que você entenda. Leão, você luta, você enfrenta, você mata. Mas a anta não. A anta deixa falar sozinha. Fazer que nem o pastor Lucinho. Fala com a minha mão. Vai embora. Desvia e continua o teu caminho. Porque tem coisas que você não vai poder mudar. E uma coisa que eu aprendi, sabe o que é? Não vale a pena nós gastarmos nossa energia, nós gastarmos nossos esforços com aquilo que não podemos mudar. Se você não pode mudar, você profetiza. Você profetiza sobre aquela pessoa, você profetiza sobre aquela circunstância, você ora, mas faça somente isso. Não fique discutindo, nem muito menos batendo de frente, porque você vai perder. Você vai perder. Amém, igreja? Glória a Deus. Então Deus, nessa parábola eu vejo Deus, ele nos ensinando algo que nós precisamos colocar em prática. Ele quer nos ensinar a exercitar a fé. Amém? E como que eu exercito a fé? O soldado só é soldado verdadeiramente porque ele vai ter que ir para a guerra. Amém? E é na guerra que ele vai voltar mais forte. Quando volta, às vezes volta atingido, mas ele volta. E aí tem que ter aquelas circunstâncias para ele guerrear. Ele ia treinar, depois vai para a guerra. Na vida do profeta também é assim. Ele passa por várias circunstâncias para poder falar a palavra de Deus. E muitas vezes o profeta ele não vai ser bem aceito, porque o profeta hoje é aquele que só prega, profeta da conveniência, profeta das boas novas, das boas notícias. Mas eu olho para a palavra de Deus, muitas vezes os profetas não pregavam só a boa notícia, não. Ele pregava também juízo, situação em que muitas vezes trazia desconforto. Mas a palavra quer nos ensinar, meus irmãos, a vencer os gigantes com o poder da palavra. Lembra do que Jesus nos ensinou: tudo que você pedir em meu nome, assim eu farei. Lembra que Jesus ensinou: se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito.
se estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós. Olha aí o que ele está dizendo. Ali ele está falando acerca da videira, e a videira é Jesus. Se você estiver firmado ali, recebendo a seiva é que faz a folha ficar bem verdinha. Se você estiver sempre recebendo essa seiva que é a palavra, essa seiva que fortalece, essa seiva que rejuvenesce a planta, você tem autoridade para falar. Você vai produzir frutos quando você levantar a sua voz e orar, e pregar, e profetizar no meio do vale. Louvado seja Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu digo assim: eu não sou osso, eu sou profeta do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Ficar de pé em nome de Jesus. Deus quer o melhor para nossas vidas, amém? Deus, Ele quer renovo para nossas vidas. Deus, Ele quer restauração para as nossas vidas. Quem crê assim, diga glória. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos orar. Quero chamar aqui o irmão Diácono Francisco. Eu quero nesse momento ungir cada um de vocês. Quero chamar o Diácono Francisco para ele estar fazendo a oração. E enquanto ele vai orando, eu vou ungindo os meus irmãos. Glória a Deus. Convido todos a ficar aqui na frente, amém. Glória a Deus. Para estar recebendo a oração. Queria que vocês também orassem, irmãos. Que vocês também abrissem a boca de vocês, porque a boca de vocês também é consagrada e abençoada. Como o pastor pregou hoje, nós temos que ser profeta porta-voz do Senhor. Temos que crer, temos que ter fé, não apenas falar palavras em vãos, mas falar palavras e crendo no milagre que vai acontecer, no reboliço que vai acontecer. Creia, meus irmãos, creia que Deus lhe escolheu, creia que Deus tem como você como instrumento. Creia, profetize na sua casa, irmãos, profetize na sua família, profetize sobre os seus filhos, sobre as suas filhas, profetize sobre a sua parentela, sobre os seus pais. Profetize, irmãos, porque Deus, Ele é contigo. O Espírito Santo não se apartou de você. O Espírito Santo, ele está aí no teu coração bramando. O Espírito Santo está te enchendo nesta noite. O Espírito Santo está te consolando. O Espírito Santo está te dando esperança. O Espírito Santo está te renovando. O Espírito Santo está entregando dons. Basta você crer, basta você acreditar, basta você profetizar. Se você pediu, se você insistiu, se você abriu, Ele vai ser contigo. Ele vai te dar aquilo que tu pediu, Ele vai te dar aquilo que tu busca, Ele vai te dar aquilo que tu bate, Ele vai te dar. Apenas creia, porque Ele não é filho do homem para que minta, nem filho, nem homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Apenas creia. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais ao nosso Pai que está no céu, Ele não irá te dar o Espírito Santo que tu pedes. Aramanduri canta labassu, aramanduri anda labacé, aracanta labassuri anda labalabassuri anda labacai. Ele irá te dar o Espírito Santo, Ele irá te encher nesta noite, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e grandioso Pai, neste momento, Senhor, vem com a tua presença, Senhor.